Eu acho que qualquer profissional, principalmente se ele tem conexões empresariais e pertence a uma empresa, está envolvido com o mundo empresarial. Então, o associativismo ele é fundamental para dar robustez a qualquer atividade. Quando nós vamos para o meio empresarial, no caso a SIUB, que envolve comércio, indústria, então isso tem uma dimensão porque traz a responsabilidade do empresário com os destinos da sua cidade, o comprometimento com o futuro da cidade. Então, para um profissional ter a oportunidade de pertencer a uma instituição como essa, é muito importante, porque permite ele interagir e compartilhar, contribuir, absorver, aprender a vida da cidade, o futuro da cidade e essa relação de pertença. Então, isso faz a diferença. Então, estando na SIUB, sempre tive a oportunidade de, quando possível, passar essas mensagens aos jovens e aos novos membros das diretorias que se sucedem e aqueles que já deram a sua contribuição, alguns podem continuar, outros não, essa visão, essa percepção. A SIUB, ela é conhecida, reconhecida e respeitada no Brasil todo e mundialmente, porque os seus membros, os seus presidentes, seus dirigentes e as suas ações refletem mundo afora. Eu falo como um testemunho pessoal, tive a oportunidade de participar disso. Então, se olharmos na linha do tempo, desde que a SIUB iniciou-se, a sua origem é pelo desejo de alguns líderes empresariais da cidade, já numa visão moderna de Estado, de sociedade, não jogar só ao governo, em geral, as obrigações com o desenvolvimento, o futuro, o destino da sua cidade e da sua região. Então, a hora que nós olhamos esse histórico da SIUB nessas décadas, é muito ativa a participação das lideranças em fatos de alta relevância, como, por exemplo, o asfalto da BR-050. Eu sei testemunhos, inclusive do Dr. Romão Pacheco, testemunho pessoal de conversas, e outros presidentes da SIUB da época, de ir ao presidente da República, ao Getúlio Vargas, depois ir ao Juscelino Kubitschek, fazer esse pleito para a cidade. Então foram coisas inéditas. Outros abriram caminhos aqui para Goiás, transpondo pontes, Rio Paranaíba, estradas, rodovias. Então, uma visão de fazer a cidade ir à frente, de ajudar a criar esse futuro. Mais recentemente, a duplicação da 050, né? O gasoduto, que é algo que tem que ocorrer breve com os novos modelos econômicos de empreendimento, não só depender do Estado, as parcerias público-privada ou mistas, como for. Então, a SIUB sempre está à frente disso. A questão de dar robustez e independência aos seus associados, dar um espaço para que eles se pronunciem, participem ativamente, não só da geração de emprego, de renda, de tributo, mas um papel moderno do agente social. Afinal, uma empresa, ela tem um objeto social a ser cumprido. Então, o social é no sentido que diz respeito à comunidade como um todo. Então, uma empresa, quando ela se expande, ou quando o empreendedor cria uma empresa, ele está sendo um agente do bem-estar social. Porque ele vai dar dignidade às pessoas, vai dar oportunidade às pessoas produzirem e participarem
de um novo momento. Então, eu diria que é um compartilhamento de sonhos, porque o empresário, o empreendedor, ele tem um sonho, e aí ele começa a trabalhar para tornar aquilo realidade, que seja algo robusto, e não vai sozinho. Ele vai com as competências, as expertises do conhecimento, mas vai também com a participação efetiva das pessoas que compartilham daquele sonho. Então, eu diria que isso é que motiva esse reconhecimento da SIUB, a sua renovação de líderes entusiasmados e essa forma, eu diria assim, quase que mineira de agir, de atuar, onde as diretorias se sucedem de forma harmônica, porém com projetos profissionais, executivos, que fazem atender aquelas demandas prementes, seja dos seus associados, seja da sociedade como um todo, mas levar novas visões, desenvolver novos projetos para criar um futuro almejado. Eu estou completando 30 anos dessa conversa com a SIUB. Eu era um jovem executivo e empresário quando comecei a participar. Eu era executivo de um grande grupo empresarial da cidade, da Algar, mas também eu sempre fui muito envolvido com as causas da cidade. Eu, quando estudante universitário aqui, eu vim para cá para fazer engenharia, nós fundamos o primeiro Rotaract Clube da cidade, primeiro de Minas, que é o Rotary, a versão para os kids, como se diz, né? Então, e a gente se envolvia com muitas atividades sociais. Social no sentido não de filantropia, mas no sentido de construir propostas e participar da solução de problemas emergentes que tinham. Assim, a época que eu estava na Algar, as minhas funções eram muito relacionadas com a comunidade, eu interagia com a Câmara Municipal, com a sociedade, Estado, a parte regulatória federal, que lá era uma concessão, então eram quase 100 municípios. Então a gente tinha muito envolvimento comunitário. E aí eu participei de um evento, me lembro muito claro, sobre mega tendências em São Paulo. E eu manifestei esse conhecimento e a diretoria da SIUB me convidou para fazer uma palestra sobre aquilo. Então eu fui fazer a palestra e estou até hoje. Aí a nova diretoria ela foi liderada pelo Dr. Genésio de Melo Pereira, que sucedeu o Celso Martins, e ele me convidou para fazer parte dessa diretoria. Então a partir daí eu fiquei, isso acho que, se não me engano, foi em 88. Logo em seguida veio essa gestão. E 4, 5, 6 anos depois, eu fui convidado a participar de uma proposta para a sucessão do Pussi, que foi o sucessor do Dr. Genésio. Então eu fiquei diretor em 2 mandatos e no terceiro me deram a honra e a responsabilidade de compor uma diretoria. Então foi feito houve uma disputa saudável na composição das diretorias e fizemos a composição de uma chapa única. E então nós fizemos esse mandato, que foi reeleito. Nós fizemos duas gestões, né? E eu sempre tive uma preocupação que eu herdei dos meus mentores, que o sucesso de qualquer liderança passa pela sua sucessão. Então eu acho que isso é uma mensagem forte para qualquer associação, seja
uma associação como a Ciub ou mesmo uma empresa, por menor que seja. Então, a mortalidade das empresas, uma das grandes causas é a questão sucessória, né? A transferência da sucessão. Então, a partir daí, a gente se envolveu e pelo próprio estatuto, os presidentes são presidente vitalício, né? Então, a gente está lá sempre colaborando, fui conselheiro várias vezes. Nesse momento eu estou sabático, porque eu estou secretário, né? Então eu pedi licença, não estou exercendo nenhuma função, mas estou sempre presente, porque os assuntos são compartilháveis e muito importante que tenha essa harmonia, né? Essa cumplicidade no bom sentido da busca das melhores soluções para a cidade. Então, esse conceito da parceria, de fazer as coisas juntas, a gente na Secretaria continua desenvolvendo com a Ciub, como outras instituições similares da cidade. Quando a gente se envolve numa atividade, no peso que a Ciub tem, a gente procura se cercar de pares que contribuam, que tragam competências além daquelas que a gente tem, mas que possam com isso compor uma equipe e uma proposta múltipla e positiva. Então, aqui eu faço tributo àqueles todos aqueles companheiros que estiveram comigo nesses 2 mandatos, fiz grandes amigos e as próprias pessoas da Ciub que participaram dessa trajetória. Alguns estão lá até hoje. Então, a gente sonhava muito, porque tem que sonhar. Tínhamos muitos desafios. Era uma época de uma transição econômica muito forte, né? Tinham assuntos muito sensitivos e crise sempre tem. Então a gente pensa, no meu tempo era assim, não, hoje é assado. Não é, sempre a vida, né, a história leva a momentos diferentes. Nunca são iguais, mas sempre tem grandes desafios a serem superados. Então, nós tínhamos alguns desafios, por exemplo, trazer à cidade uma infraestrutura à altura. Então, trabalhamos muito forte para a duplicação da BR-050, trazer o gasoduto, que ainda não está resolvido. Então, são projetos de fôlego, de longo prazo, mas continua sendo uma bandeira, né? O oleoduto foi inaugurado à nossa época. Esse site que tem aqui no Caminho do Prata, né, foi inaugurado pelo então presidente Fernando Henrique à época. E nós pudemos também, por essa multiplicidade de pensamento dessas lideranças, eu considero um marco importante, depois teve desdobramentos de aperfeiçoamento, mas foi a mudança do conceito da FENIUB. Né? A FENIUB é uma das feiras mais tradicionais do estado. Tinha um modelo, como tudo, hoje se modifica rapidamente. Então, a perenidade é você evoluir o modelo. Se não evolui, desaparece. Então, nós tratamos muito da evolução do modelo da FENIUB, que até então era um modelo misto de feira e entretenimento, pela própria característica do local. Mas já se mostrava que não estava cumprindo mais a finalidade de expor aquilo que era produzido na cidade. Então, fruto de discussões, nós tivemos aqui uma consultoria de um grande especialista à época, que era o Guazelli, que fazia as feiras do Anhembi, e nessas discussões nós decidimos que teríamos que fazer uma transição, separando o que era a feira da indústria do momento do entretenimento. Então foi aí que nós começamos, mas você só fazer uma separação, você
dá um sentimento de perda, você tirou algo. Então nós mantivemos no mesmo padrão de níveis aquele entretenimento, mas a feira nós buscamos trazer uma modernidade. Foi aí que veio duas parcerias importantes, com então AMES, que é a Associação dos Supermercados, e criamos o Super Inter. Falar nisso, vai ter uma nova edição daqui a uns dias aqui. E é o maior do estado, do interior do estado, o nosso Super Inter. Então, isso movimenta a economia. Então, nós trouxemos algo que dava consistência, linkado com a grande vocação da cidade, do atacado distribuidor. Então, a prova é que está aí até hoje. E outro fator importante foi que, junto com a FENIUB, nós fizemos uma parceria com o SEBRAE e lançamos a Roda de Negócios, que na segunda edição já foi internacional. E aí foi uma surpresa enorme, nunca esqueço dos números. Enquanto as grandes feiras da região movimentavam durante o seu período poucas dezenas de milhões de reais, nós fomos para centenas. E na segunda já teve uma abrangência de internacionalização. Então isso mostrou ser um modelo de sucesso. Na sequência, houve o segundo momento, que eu diria, da consolidação, que foi na gestão do Luiz Alexandre, que já transferiu-se para um local adequado, construído para aquela finalidade, né, que é o Centro de Convenções. Então eu achei que esse também foi um momento importante e mostrou da sua assertividade, considerando a sequência exitosa que teve. Outro ponto importante foi um seminário que nós fizemos em São Paulo, promovido juntamente com a Gazeta Mercantil, que era o grande jornal de negócios, né, da época, e movimentou todo um trade para mostrar o Uberlândia, o futuro de Uberlândia, como ele acontecia. Então, lá tiveram muitos especialistas, investidores, consultores, que são aqueles que, quando uma empresa demanda onde eu vou expandir o meu negócio, eles vão buscar isso é importante. Instituições bancárias, fundo de investimento. Então, nós criamos um momento de negócio para mostrar Uberlândia para o Brasil. E com o apoio do, então, mais significativo jornal de negócios da época, que era a Gazeta Mercantil. Aí, esse modelo foi importantíssimo porque é um modelo de testemunho. Então, nós não fomos lá fazer só propaganda de Uberlândia. Nós levamos investidores que estavam em Uberlândia e eles foram contar por que eles estavam aqui. Por que tinham escolhido a cidade e por que continuavam na cidade e por que acreditavam na cidade. Então nós tivemos os grandes empresários, os nossos ícones, e inclusive de empresas multinacionais que tinham escolhido vir para Uberlândia e uma autoridade, um ex-ministro da Economia, que falava por Minas Gerais. Então isso foi um momento assim muito relevante, eu diria que foi um marco. E creio que sempre é preciso. Hoje as coisas mudaram, as mídias são outras, mas isso está na nossa mente, continuar divulgando a cidade, avaliando uma modelagem que possa cumprir esse mesmo papel. Outro viés que a gente entende que uma associação ela tem que ter a sensibilidade. É importante a gente ter o faturamento, ter o crescimento, a geração de emprego, renda, tributos, mas também o lado do ser. Então, à época, nós, junto com a diretoria e com pessoas voluntárias, criamos o hall cultural da CIUB. Então, permitiu apresentar várias exposições de artistas nossos que hoje estão aí em destaque e eram artistas de renome e alguns não tinham tido a oportunidade de ter o seu primeiro folder.
Então esse rol ele aconteceu em várias edições, está até hoje lá, né? Então eu acho que mostrou essa relação que a instituição tem do seu lado lúdico, emocional, porque as coisas se entrelaçam. Outro fator, outro evento, né, outra atividade importante que a gente teve foi o reconhecimento às pessoas, né? Então, líderes, não só políticos como empresariais, a gente procurou dar esse destaque. Agora, na criação do futuro, nós tivemos a oportunidade de tomar conhecimento da Escola Técnica de Formação Gerencial, que é um modelo austríaco, onde a criança tem o tempo quase que integral. E com isso, além da formação básica, tem uma formação complementar. Então, nós fizemos um convênio com o SEBRAE, com o SENAI, e foi possível instalar essa instituição na cidade. E hoje eu encontro muitos profissionais, alunos egressos dessa grande oportunidade. A gente costuma dizer que o papel nosso é criar um ambiente de negócios propício para o desenvolvimento, para o crescimento, para a criação de um futuro mais promissor, com uma visão mais moderna no sentido daquilo que virá. E quando vier, você está preparado para isso. Então, essa consciência que a SHUB tem como instituição de ser parte do destino da cidade. Então, isso é um comprometimento em todos os sentidos. Existem vários programas em parcerias para a formação dos jovens empresários, né? Lá é um berço de criar empresários modernos com visão de futuro, né? Desenvolvem-se projetos em parceria, inclusive com instituições internacionais, visando a capacitação do empreendedor, do empresário, para que ele se torne mais forte, mais robusto. E também o empreendedor, né? Nós sabemos que o emprego do futuro, ele já não é do futuro, hoje já é diferente, né? A relação empregatícia pela CLT, pela carteira profissional, é um instrumento. Mas cada vez mais as atividades, elas deixam de ficar restritas a um ambiente de trabalho, a uma posição de trabalho fixa, a um endereço fixo, né? Elas estão na nuvem. Às vezes pode parecer uma coisa até meio poética, mas de fato estão na nuvem. Certamente os arquivos daquilo que eu participei e deixei registrado estão em arquivos físicos. Esse material que nós estamos conversando aqui hoje, ele já vai para a nuvem. Então, as pessoas tinham um horário definido de trabalho, né? De tal hora até a hora, e depois independente. Hoje, você está conectado 24 horas por dia. Cabe a cada um fazer a gestão do seu tempo, né? Que não é possível também. Então já tem alguns exageros, mas isso vai se ajustando. Agora, a legislação tem que acompanhar isso, né? São formas diferentes. Então, essa percepção que eu enxergo que a SHUB tem, dessa universalidade de pensamento, né? Dessa pluralidade de atributos, elas estão inerentes hoje ao ser humano vencedor. Então, a instituição tem que, de fato, refletir, emanar e acolher esses pensamentos. Olha, eu deixo uma mensagem, primeiro, de que a gente olha e 20, 30 anos passam muito rápido. 85 também passa muito rápido, já chega em 100. E ao longo da jornada,
muitas pessoas, muitas instituições, muitas empresas acabam ficando pelo caminho. Então, a reinvenção, né? O recomeço, a retomada, a reconstrução, ela é permanente. Eu me espelho muito em nós, no nosso corpo. A nossa pele, ela se renova. Milhares de células estão morrendo a cada momento e nascendo a cada momento. Então, uma instituição, uma sociedade, e nós falando aqui de uma mensagem de futuro para a CIUB, é que ela mantenha vivo esse espírito de estar se renovando e sendo sempre um ambiente acolhedor para esses empresários, empreendedores que enxergam nela essa possibilidade de tornar a nossa cidade, a nossa região cada vez melhor, promissora principalmente, deixar um legado para as novas gerações.